A máscara, sem sombra de dúvida, é o elemento mais representativo de toda a história do teatro. E em todas as culturas são encontradas máscaras como elemento de comunicação capazes de transmitir a essência da vida de seu povo. Por essa razão, o nosso trabalho consiste numa pesquisa teórica e prática do significado artístico e sociocultural da máscara, elaborando a sua função cênica por meio da criação, da confecção e do jogo que ela propõe. Hora de juntar as partes. Eu trouxe os ossos, a memória e o instinto. Com referência nesses princípios, o Grupo Moitará, foi desenvolvido por mim e por Érica Hettel, dedica-se ao desenvolvimento de uma metodologia de trabalho que pensa a máscara teatral como um elemento essencial, uma invenção que se coloca a serviço da vida. Para, porra! Desce aí! Desce aí! Vai agradecer uma hora decada. Olha aqui! Dentinho! Vai ter decada, menino! Vai só! Fugindo da minova! Aê, pirolinha! Eu tava indo lá no Rosário, quando eu trabalhar. Quando o Rosário é pra lá, vai pra cá. Eita, mas não é que ela tem razão. Calma, pirola, calma. Eu tava indo lá no Rosário. Aí nessa minha apareceu o seu Chicão. Nada, Ué, seu Chicão, ele ficou assim, um dedinho de prosa pra lá, um tocadinho pra cá, um dedinho de prosa pra lá, um tocadinho pra cá. Mas que tanto que ele falou? Porra, não é que o homem disse que hoje ele ia casar? Ai, calma, Mirolinha, ai, calma, filha, que ainda não acabei de falar. Ai, mas calma, como que ele vai casar? Não, mulher, pois o seu Chicão, ele falou que vai trazer o Ferreira, o primo dele, solteiro pra festa de Santo Antônio. É que te fuma, aproveita e pede o santinho pra derrubar o Ferreirinha de maridinho. Mulher, você falou assim, ó, mata o cano. Aí eu me lembrei que se tu pedir o santinho, bem baixinho, no pé do ouvido do santo, assim, com muito fervor... Para a realização de uma máscara teatral, não basta o mascareiro ter um conhecimento técnico dos materiais utilizados em sua confecção. É importante concebê-la enquanto um elemento que detém características próprias, necessária para sua funcionalidade cênica, considerando o espaço aonde será utilizada, o contexto no qual está inserida, época e todas as suas particularidades de estilo de linguagem. Para a confecção de uma máscara teatral, é importante que a gente faça um estudo reunindo informações sobre a índole da personagem, os estímulos sensoriais, suas características e todos os aspectos de ordem fenomenológicas e conceituais, individualizando dentro de um contexto histórico e cultural que esteja de acordo com o tipo de máscara que pretendemos construir.
Essa metodologia se desenvolve da seguinte forma. Primeiro nós realizamos um estudo esboçando o desenho da máscara, incluindo o corpo inteiro da personagem dentro de uma postura específica que esteja de acordo com as suas características tipológicas. Em seguida, nós reproduzimos em gesso o rosto do ator, para servir de medida anatômica.
Com referência no esboço do desenho, será esculpido a máscara em um bloco de argila limpa, sem pedras, transferindo as medidas anatômicas do rosto do ator, distâncias entre os olhos, boca e nariz, para a escultura. É importante que a escultura na argila fique com um acabamento perfeito, de maneira que estejam claros os traços característicos da máscara com todos os seus pequenos detalhes. Essa daqui é uma forma, a forma de uma máscara. E o nosso próximo passo é exatamente fazer a forma da máscara em gesso, acompanhando o seguinte procedimento. Na parte inferior da escultura, onde termina a máscara, traçamos uma linha divisória bem suave, onde será feita uma base com folhas de Flandres bem fina, sem deixar fresta para que o gesso líquido colocado sobre a escultura não derrame. Devemos também observar se a escultura tem encaixe, como por exemplo o nariz grande e torto ou uma bochecha larga, que possa impedir de retirar uma forma que seja inteira sem feri-la. Agora é hora de preparar o gesso. Primeiro, colocamos uma quantidade de água suficiente numa bacia de plástico e depois o gesso, espalhando por igual até formar ilhas. Quando todas as ilhas forem absorvidas pela água, o gesso deverá ser mexido rapidamente, com cuidado para não embolotar. Em seguida, borrifa-se água sobre a escultura para servir de isolante e depois se coloca com uma colher o gesso sobre a escultura, soprando de forma que não deixe criar bolhas. Depois que a forma estiver pronta, ela deve ser lavada com o auxílio de um pincel para dar início à sua reprodução em papel e tela.
Eu vou apresentar o material para vocês. Esse daqui é a entretela, tá? São os materiais que a gente utiliza na confecção. Ou telescócia. Esse material se utiliza para gola de camisa, para fazer camisa. Esse daqui é o papel jornal, ou seja, o papel que se utiliza, é também sem cola. E esse é o papel carne seca, ou papel pedra, também sem cola. A primeira camada que a gente utiliza na confecção é o papel jornal. Usa somente embebido na água, ele somente é molhado na água e colocado sem cola, a primeira camada, na forma, cobrindo toda a forma. Em seguida, a gente coloca a segunda camada de papel carne seca, molhado na água e com cola, tá? E depois, em seguida, a terceira camada vai a telescócia. E aí se repete 2, 3 vezes se quiser que a máscara fique bem forte e que dure para a vida toda. O empapelamento começa pelas beiradas da máscara, da forma, e segue até chegar no centro da forma. Nessa primeira camada, os papéis deverão ficar aderidos na forma, sobrepondo as suas beiradas. E é importante que seja batido com um pincel batedor, para não deixar bolhas. Quando a primeira camada estiver finalizada, passa-se cola sobre o papel para dar início à outra. A segunda camada é feita com papel reciclado. Rasga-se o papel em tamanhos diferentes, mergulha na água e depois coloca sobre um pano para absorver o excesso da água. O processo de empapelamento é o mesmo, só que desta vez passando cola no papel que será usado. É importante que o papel fique bem batido, com um pincel batedor. Se a espessura do papel reciclado for fina, recomenda-se que seja feita 2, 3 camadas antes de dar início à próxima etapa. Depois do papel reciclado, fazemos uma camada de telescócia. Corta-se a tela em tamanhos diferentes, mergulha na água e coloca sobre o pano, absorvendo o excesso de água. Em seguida, passa-se cola em toda a máscara e cola a tela com o auxílio de um pincel batedor, preenchendo toda a forma. Depois da telescócia, podemos fazer mais 2 ou 3 camadas de papel reciclado e, se necessário, repete-se mais uma tela e outra de papel reciclado, sempre com o mesmo procedimento, com o pincel batedor, batendo bem para que não crie bolhas.
Para finalizar, a última camada é de papel jornal, só que desta vez utilizamos somente a cola. Depois de todo o empapelamento, a gente coloca a forma no sol para secar naturalmente. Retiramos a máscara em seguida e damos início ao acabamento, que é muito importante. Que bebezinha! Tá lindo, hein, gente? Que pequena! Aqui, ó, que bambina! Deixa eu ver. Põe no seu rosto. Oh! Que gracinha! A cara tem um coração no nariz. A primeira etapa é cortar as bordas da máscara. Primeiro recorta-se as abas da máscara e depois, com uma espátula fina, levanta-se todas as bordas da primeira camada de papel jornal que foram sobrepostas, para depois colá-las com o auxílio de um pincel batedor. Marca-se com um lápis os buracos dos olhos e nariz para recortá-los com estilete. Lixa-se todas as partes cortadas e cobre colando um papel jornal. Prepara-se uma massa corrida com um pouco de cola plástica e passa na máscara, com o auxílio de uma espátula, tendo cuidado para não deixar crostas. Espera a massa corrida secar e lixa de maneira bem suave, com cuidado para não ferir a máscara, até ficar bem lisa, uniforme. Marca um ponto na máscara numa altura acima da orelha do ator, onde será costurado o elástico. O próximo passo é a pintura. Como base, passa-se 2 ou 3 camadas de tinta látex branca, fosca aveludada. Para em seguida pintar com tinta acrílica numa cor adequada às características da máscara.
É importante não utilizar muitas cores e que seja pintada em estilo degradê. Sobre a pintura, coloca-se um fixador, spray ou, se preferir, faz um envelhecimento com betume da Judéia, utilizando o pincel de barbear macio e, finalmente, o fixador. E por fim, aqui está a máscara. Se você cuidar dela direitinho, você terá uma companheira pelo resto da vida. Então é isto que procuras. Tão perto e tão longe. Quanto mais você se esconde, mais está correndo para dentro de si.